Ok. Sou Fernando Guelenga, sou o CEO do portal Marimba Salute, sou jornalista, obviamente, e também sou formado em psicologia. Bem, eu tenho 3 pontos para falar para você sobre comunicação. Diante da situação do coronavírus que o país e o mundo estão a enfrentar, eu tenho 3 pontos fundamentais para lhe passar. Primeiro ponto é que a sua comunicação a partir de hoje deve ser uma comunicação de crise. Uma comunicação de crise surge quando o país, a sociedade, ou uma empresa, ou uma instituição enfrenta um desafio, enfrenta um problema. Aí você tem que comunicar para resolver o problema. Normalmente são comunicações de sensibilização, comunicação de pontualização, comunicação de esclarecimento para determinado assunto. E o assunto do momento é o coronavírus. Nessa comunicação de crise é importante haver, ponto 1, uniformização da comunicação. Quer o executivo, quer as instituições ministeriais, todas elas devem fazer uma comunicação uniformizada. A uniformização da comunicação permite todos falarem a mesma língua, permite todos passarem para o público uma só informação e evita a desinformação e ao mesmo tempo que pode gerar em fake news. Por que pode gerar em fake news? E eu vou dizer isso mais à frente. Após a primeira pontualização, que é a uniformização da comunicação, as instituições públicas, quer o governo, quer os ministérios ou a comissão interministerial, já deveria ter um website oficial. Este website oficial permitiria à sociedade e ao mundo olhar para um único canal de informação como via de ter acesso às notícias verídicas que o executivo vai torná-las públicas. Por exemplo, os comunicados de imprensa. Digo também outro exemplo, os vídeos oficiais. Está tudo espalhado, está tudo atirado, ninguém sabe onde está, ninguém sabe onde pode estar. E uma informação, um momento como esse, uma situação como esta, ela carece de uniformização na comunicação. Isso vai permitir pessoas conseguirem ter acesso do que está a ser feito e medir o impacto das ações a serem desenvolvidas. Se não houver uniformização na informação, nós vamos detectar o quê? Vamos detectar dificuldades de percepção do impacto do trabalho que está a ser feito. Quer na área dos ministérios, eu vou dar só um exemplo do Ministério da Cultura, do Ministério do Turismo, por exemplo, o Ministério do Interior, são ministérios muito importantes para esse processo que está a decorrer, como também o Ministério da Saúde. Então, onde para as informações do Ministério da Saúde? Ninguém sabe. Então, era fundamental criar um website e esse website oficial podia ser um website para informação exclusiva do coronavírus, que é a crise mundial que Angola também está afetada. Depois desse website, obviamente, o próprio website, que podia ter um nome, por exemplo, Coronavírus-Angola e canal oficial de comunicação para a pandemia que está a assolar o mundo, devia ter as suas próprias redes sociais. Essas suas próprias redes sociais podiam ajudar muito bem na canalização de informações para o público nacional e internacional. Daí podia-se fazer todas as atividades onde a própria ministra da Saúde esteja presente, ou o coordenador da Comissão Interministerial, o Presidente da República. Aí, para além dos canais transmitirem a informação em direto, em streaming, podiam também transmitir lives a partir das páginas das redes sociais e fazer dispersão de canais para o mesmo fim. Isso evitaria muito a deslocação de muita gente para os encontros pontuais. E eu digo também em relação, por exemplo, ao ponto 2.
A comunicação de crise também envolve a criação de equipas de comunicação e imprensa. Quando digo equipa de comunicação e imprensa, estou a dizer os ministérios que estão a trabalhar neste sentido, eles deviam ter os seus diretores de comunicação ou as suas equipas de comunicação fortemente empenhadas no caso do coronavírus. E essas equipas trabalhariam diretamente para canalizar informações rápidas e pontuais no mesmo website, no mesmo canal de comunicação, nas mesmas redes sociais. Só que seria uma equipa grossa, uma grande equipa, espécie de um instituto, que vários comunicadores dos ministérios, gestores de páginas de redes sociais, criadores de conteúdo e muito mais, estariam a produzir um trabalho acelerado de criação de folheto, panfletos, instrutivos, flyers e muito mais, tudo numa velocidade da luz, ou seja, minuto a minuto. E uns entrariam num período das 6, por exemplo, das 8 até as 20, e às 20 horas seria um outro grupo para sair 8 horas, por exemplo. Isso seria uma dinâmica de comunicação de crise. Não podemos comunicar na crise da maneira como comunicamos em momentos normais. Depois vem outro aspecto dessa própria equipa. Produziria comunicados de imprensa, produziria notas de imprensa e teria pessoas disponíveis para dar resposta à chamada da imprensa, que são especialistas, que podiam ser chamados também de porta-vozes, para transmitir à imprensa ou a qualquer entidade que queira obter alguma informação e pontualizações rápidas. E quando as questões que forem frequentes a serem questionadas, a equipa de audiovisual também criaria já conteúdo de vídeo para passar para o YouTube desta iniciativa, e isso geraria um retorno de comunicação muito forte, e esse retorno de comunicação seria maior informação para a população. É importante também referir que esta equipa podia também criar um press kit. Um press kit que é um kit de informações, conteúdos, vários conteúdos relacionados ao coronavírus, vídeo, áudio, panfleto, folheto, perguntas e respostas, dicas de especialistas e muito mais. Esse press kit seria de reforço para a imprensa, para criar conteúdos informativos muito mais sustentáveis. Ou seja, os jornalistas, ao terem acesso a esses press kit, estariam mais informados, mais preparados para abordar a questão do coronavírus. E para terminar, antes mesmo de terminar, criar plano de comunicação em tempo de crise. Este plano devia contemplar um ponto que eu vou dar pista, não vou aprofundar muito, é a questão da formação. Por exemplo, os jornalistas já deviam ser formados sobre a questão do coronavírus, como abordar temáticas relacionadas ao coronavírus em tempo de crise de coronavírus. Aí os jornalistas seriam capacitados e também seriam dados suportes informativos para eles efetivamente conseguirem ter bagagem suficiente para abordar a temática. E para terminar, eu queria deixar uma frase. A informação gera prevenção e contribui para a redução do impacto da contaminação e das mortes. Previna-se, o coronavírus está a matar. Fernando Gueleng, um abraço.